Olá pessoal, sou o professor Júlio César e resolvi montar para vocês uma série de aulas do nosso conteúdo anatomia. Isso vai ser muito importante para vocês para que possam estar acessando esse conteúdo em casa, no trabalho, através do seu computador, do seu smartphone, e estar sanando algumas dúvidas que foram apresentadas em sala de aula e até mesmo levantando outras questões sobre o estudo da anatomia. Bem, a anatomia, pessoal, é o estudo das partes corpóreas. Bem, o que significa isso? Porque anatomia quer dizer cortar em partes, dividir. Em anatomia, nós podemos trabalhar com ela descritiva, nós podemos trabalhar anatomia radiológica, anatomia clínica, anatomia funcional, ou seja, para entender os sistemas, para entender seu funcionamento, para entender a dinâmica corpórea, o estudo de doenças, etc. No nosso caso, nós vamos falar sobre anatomia descritiva, segmentar. Então nós vamos entender e conhecer órgãos e sistemas que formam o corpo humano. Bem, como se fala em cortar em partes, né? Então vamos começar com a divisão do corpo humano. O corpo humano, ele pode ser todo segmentado em partes que facilitam o nosso entendimento. Lembrando, isso é uma questão didática, né? Porque apesar de estudarmos em partes, fazemos parte de um todo. Um sistema não funciona sem o outro. Uma parte não funciona sem a outra. São interdependentes. Isso é que faz o indivíduo totalmente funcional. Bom, classicamente o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Aí nós podemos então pegar algumas pequenas segmentações. A cabeça se divide face e crânio. O tronco, pescoço, tórax e abdômen. Os membros em superiores e inferiores. E aí, dentro desses membros superiores, nós podemos subdividi-los em ombro, braço, antebraço e mão. E membros inferiores, quadril, coxa, perna e pé. Vocês podem observar em que alguns autores vão fazer algumas subdivisões nesse processo. Por exemplo, na região do tronco pode ser acrescido o dorso, mas o dorso também já faz parte do tórax posteriormente e abdômen posteriormente. Nos membros superiores e inferiores vão existir as cinturas. Cintura pélvica, que faz a ligação do tronco com o membro inferior, e cintura escapular, que faz a ligação do tronco com o membro superior. Observando esses dois desenhos, então nós podemos pegar a cabeça e subdividir em face e crânio. O tronco, pescoço, tórax e abdômen. Onde está a limitação? Bem, a delimitação está dentro da caixa torácica, né? A partir da parte inferior do diafragma, nós temos abdômen, e diafragma acima, nós temos tórax. E aqui, que também faz parte do dorso, que faz parte do tronco, nós temos o dorso, que pode ser colocado ou não. Para membros superiores e inferiores, ombro, braço, antebraço, põe em mão. Quadril, coxa, perna, tornozelo, pé. E aí nós temos subdivisões, secções do corpo humano, que a anatomia é muito importante,
Porque ao analisarmos uma determinada estrutura, é importante que saibamos aonde ela se localiza. E a primeira forma de localizar determinada estrutura é a sua região. O estômago situa-se na região anterior, superior, esquerda do abdômen. Opa! Anterior, superior, esquerda do abdômen. Correto? Isto é um facilitador. Bom, continuando. Para que o estudo anatômico possa ser entendido, não só aqui, como em qualquer outro país, foi criado uma série de termos para serem utilizados em anatomia. É a nômina anatômica, é a nomenclatura que nós vamos utilizar. E nesse caso, nós vamos utilizar a Paris Nomina Anatômica, PNA. E a partir desses conceitos, dessas determinações, é que a anatomia vem mudando e seus termos vão ficando mais simples e mais fáceis de serem entendidos. Portanto, pessoal, nada de me falar que eu estou com dor na pá. Não tem pá, tem escápula. Ai, minha bacia está doendo. Bom, não tem bacia, tem pelve, tem quadril. Nossa, eu estava jogando bola e minha rótula saiu do lugar. Não existe mais rótula, é patela. Assim como trompas de falópio não existem mais, são tubas uterinas. Essas denominações são importantes e elas são válidas, aprimoram o nosso conhecimento e fazem com que qualquer um entenda e saiba do que você está falando. Bom, então lembrando, nós vamos trabalhar em cima da última nômina anatômica, dos últimos conceitos anatômicos. Bem, posição anatômica. Para que a gente comece a analisar o corpo, é necessário que entendamos como o corpo deve estar disposto no espaço. Essa posição anatômica ela é única e deve ser observada, porque alterações na posição anatômica fazem que haja leituras erradas do corpo humano. Então, deve-se considerar a posição de sentido de um atleta. Posição ereta, isto é, de pé, mãos espalmadas, dedos unidos, palmas da mão voltados para frente, dedos do pé para diante e pés unidos. Como é isso? Esta posição. Braços ao longo do corpo, palmas da mão anterior, olhar no horizonte, pés junto, ponta dos pés voltado para frente. Essa posição é importante de ser entendido, pessoal, porque se eu rodo, por exemplo, a minha palma da mão, eu mudo a posição. Observe, nesse desenho superior está em posição anatômica. Isso quer dizer que rádio e una, paralelos, dois ossos esses do antebraço, rádio e una. Eu posso falar, portanto, que o rádio é lateral e a una é medial. Joia. Conceito que nós vamos entender um pouco à frente. Se o indivíduo está com as palmas da mão voltadas para a posterior, observe, o rádio mudou de posição em relação à una. Isto leva um erro de entendimento. Então, sempre a postura deve ser a mesma, ou seja, na posição anatômica. Palmas da mão voltadas para frente, olhar no horizonte, braços estendidos ao longo do corpo, postura ereta. Bom, planos seccionais. Se eu segmento o meu corpo, eu vou subdividi-lo em partes através de cortes. Estes cortes chamamos de planos. Estes planos
podem ser subdivididos em plano sagital. Bom, corta-se o corpo no sentido antero-posterior, quando passa bem no meio do corpo na linha sagital. Chamado de linha sagital mediana é quando o corte é feito lateralmente essa linha, chamamos de paramediano. Isso vai dividir em uma porção direita e outra esquerda. É um corte, pessoal, que vai dividir o meu corpo em direito e esquerdo. Vai seccionar o meu corpo na linha sagital, no ponto mediano. Observe o nome, ponto mediano. Então quer dizer que a linha que passa entre os meus olhos, por cima do meu nariz, cortando a minha boca, meu queixo, num ponto médio do tórax, abdômen, descendo entre as minhas pernas, é o ponto mediano. Quer dizer que deste ponto para cá, ou para cá, estarei caminhando de medial para lateral. Estarei caminhando de medial para lateral. Da mesma forma, o contrário, estarei caminhando de lateral para medial. Eu posso formar planos paramedianos. Por exemplo, se eu fizer uma linha e observar somente o meu membro superior ou somente o meu membro inferior, eu separo as linhas. Ou seja, este dedo é chamado de dedo médio. Ele está no ponto médio. Então, daqui para cá, caminho de lateral, de medial para lateral. Daqui para cá, caminho de medial para lateral. Lembrando, estou observando apenas o braço. Aqui, estou observando apenas a perna. Isto é importante, porque para a gente fazer uma análise anatômica, nós sempre precisamos de um referencial. Ah, qual que é o referencial? Bom, então, os olhos. O olho, em relação ao nariz, ele é lateral. Porém, o olho, em relação à orelha, é medial, porque o olho está mais próximo da linha média que a orelha. O nariz está mais próximo à linha média que o olho e a orelha. Estes termos de posição, eles são muito importantes e vão facilitar o nosso conhecimento. Então, o primeiro termo que nós já temos, um ponto médio de secção no corpo, e a partir desse ponto médio eu tenho as posições medial e lateral. Bom, segundo ponto, plano frontal ou coronal. Quer dizer que eu vou cortar agora o meu corpo lateralmente, de uma orelha a outra. Fazendo isso, vou dividir o meu corpo em anterior e posterior. Então, a pessoa, nesta posição, eu vou fazer um corte e vou ter uma região anterior ou frontal e posterior ou dorsal. Correto? Então, nós temos mais um ponto de conhecimento. Anterior, ventral, posterior, dorsal. Correto, gente? Prestem bastante atenção. Ah, ele é anterior em relação ao quê? Em relação a outra estrutura, né? Por exemplo, se eu estiver
observando, por exemplo, na parte externa, as musculaturas, eu posso analisá-las através da sua posição, né? Por exemplo, o reto abdominal, ele é anterior, enquanto que o grande dorsal, que é o músculo posterior, está no dorso, ele é posterior. Então, primeiro corte, sagital, dividiu o corpo em direito, esquerdo, lado e lado, medial e lateral. Segundo corte, frontal, dividiu o corpo em anterior e posterior. Mais um corte, plano transversal ou horizontal. Ele vai cortar o corpo transversalmente, determinando uma porção superior e outra inferior. Então, observe este corte, dividiu a partir daqui superior, a partir daqui inferior. Ah, Júlio, então quer dizer que tudo que tiver abaixo da linha do quadril é inferior e o que tiver acima da linha do quadril é superior? Não, porque tudo depende do referencial. A minha referência era essa linha que estava passando na região inguinal. Mas, por exemplo, se eu colocar esta outra linha e pegar ela como referência, o que estiver acima dela é superior, cranial. O que estiver abaixo dela é inferior, caudal. Da mesma forma, se eu pegar esta outra, então, acima do joelho, superior, abaixo do joelho, inferior. Acima da canela, superior, abaixo da canela, inferior. Tudo depende de um referencial. Se eu pego, por exemplo, ao observar que o estômago, que eu já tinha falado antes, né, ele está bem aqui, eu sei que ele é superior em relação aos intestinos, que estão aqui. Porém, ele é inferior ao diafragma, que está bem aqui. Então, eu tenho uma relação anatômica. Eu sei que o estômago é inferior em relação ao diafragma e é superior em relação aos intestinos. Logo, o estômago, ele protege, ele recobre o baço, que está logo posterior a ele. Então, eu sei também que o estômago é anterior em relação ao baço. Fígado recobre parcialmente o estômago. Então, ele é parcialmente recoberto por ele. Então, ele é parcialmente posterior em relação ao fígado. Ele está à esquerda, lateral em relação ao fígado. Então, nós temos uma série de conceitos, uma série de disposições. Isso são termos de posição. E esses termos de posição é que vão facilitar o nosso conhecimento. Não se assustem. A gente vai estar trabalhando cada um desses termos ao longo do nosso estudo. Bom, então eu quero dizer que eu posso tangenciar. Então, no plano cranial ou no plano caudal, nós podemos dividir. Então, o que está indo para cima é superior ou cranial. O que está indo para baixo é inferior ou caudal. Da mesma forma que eu posso colocar ventral anterior e dorsal posterior, ao dividirmos as partes do corpo. Anterior ou ventral, posterior ou dorsal. Que corte que eu fiz aqui?
eu fiz esse corte, né? Tangenciei e observei que nesta linha, ao observar de lado, eu estou observando as duas partes. Bom, no plano eu ainda tenho lateral direito ou esquerdo, através de um corte coronal, dividindo as duas partes. Olha, fiz o corte, só estou olhando a parte anterior. Então eu tenho uma porção direita e uma porção esquerda. Uai, Júlio, mas aqui eu estou vendo, ele está ao contrário. Claro, pessoal, não tem jeito de você mudar a posição do órgão. Se você olha para o espelho, o seu lado direito, coloca-se a mão no espelho. Então você está de frente a ele. Suas posições estão trocadas. Então, como analisar? Pegue o papel, a estrutura e coloque encostado em você, sobre você, na mesma posição. Tá certo? Então, ao observar o esquema, observem que o lado esquerdo ele é contralateral, está no outro lado, porque é uma imagem de espelho, né? Ele tem que estar na mesma posição. Então, olha o tanto de posição que pode ser observada: crânio, face, cabeça, tórax, abdômen, pelve, tudo isso fazendo parte do tronco, membro superior e membro inferior, onde ainda a gente pode observar no membro superior, braço, antebraço, punho e mão, e membro inferior, coxa, perna e pé. E aí nós vamos conhecendo cada uma destas partes, cada uma dessas regiões, né? Ocorrendo as suas subdivisões e as suas partes formadoras. Então, quais os planos que nós temos? Nós temos o plano sagital, o plano frontal e o plano transverso. Sagital, dividir o corpo um lado e do outro, ponto mediano, medial e lateral. Frontal, dividir o corpo de orelha a orelha, anterior e posterior. Transverso, dividir o corpo ao meio no plano transversal, superior e inferior. Observe aqui que nós temos também um plano oblíquo, mas esse plano oblíquo é muito utilizado na radiologia, já que algumas imagens não conseguem ser observadas nos planos convencionais. Então coloca-se em oblíquo para facilitar a observação. Olha, como é que o exame é feito e como é que esse plano é importante. Observando aqui parte do encéfalo, nós podemos observar que ele tem vários cortes: um corte transversal, um corte frontal e um corte sagital. Ao cortá-lo transversalmente, tirou-se a parte de cima e eu consigo identificar os seios, consigo identificar a divisão dos hemisférios. Isso só é possível através desse plano. Olha, no plano frontal eu estou observando a parte posterior, né? O que eu consigo identificar aqui? No plano sagital dá para me identificar toda a região mediana do encéfalo: cérebro, cerebelo, corpo caloso, ponte, bulbo e parte da medula espinhal. Então, é uma forma de conhecimento e entendimento. Facilita o nosso conhecimento, facilita o nosso entendimento. Novas imagens,
destes planos ao qual passei para vocês. Bom, termos de comparação. Esses termos de comparação, eles são muito importantes, porque através desses termos é que vamos entender as posições corpóreas, posições dos órgãos. Conforme eu falei antes, para que eu faça a análise de um determinado órgão, eu preciso saber em relação a que é esta posição. Então, esses são termos. Primeiro, proximal e distal. Próximo ou afastado da raiz de implantação do membro. Próximo ou afastado da origem de um vaso. Indica a direção para a extremidade fixa do membro ou oposta. Como isso? Olha, pessoal, membro superior. O membro superior, ele tem um ponto de fixação, o ombro. Então, no ombro é que eu tenho o meu ponto mais proximal, porque o tórax é a raiz de implantação. Então, o que implanta no tórax? Implanta os membros superiores no tórax, no dorso, no tronco. Implanta os membros superiores e os membros inferiores. Estes são raízes de implantação. Então, do ponto da raiz de implantação do ombro para a ponta dos dedos, eu estarei caminhando de proximal para distal. No fêmur para o pé, estarei caminhando de proximal para distal. Nós vamos ver os desenhos. Superficial e profundo, ou seja, mais próximo ou afastado da superfície. Então, quando eu caminho para dentro do meu corpo, eu caminho de superficial para profundo. E quando eu chego no ponto médio do meu corpo internamente, eu começo a caminhar de dentro para fora, que eu vou sair na outra extremidade. Isso quer dizer que eu vou estar caminhando de profundo para superficial. Homolateral, contralateral. Homolateral quando está do mesmo lado. Braço direito, perna direita. Contralateral, braço direito, perna esquerda. Contralateral. Medial e lateral, caminho do ponto mais próximo ou afastado da linha mediana, no plano. Conforme eu falei com vocês, se o nariz está no plano mediano, a partir do nariz para um lado ou para o outro, você está caminhando de medial para lateral. Portanto, o olho é lateral em relação ao nariz. Porém, o olho é medial em relação à orelha, porque está mais próximo da linha média. Olha só. Raiz de implantação, o ombro. Então, nessa estrutura aqui, para cá, vou estar caminhando de proximal para distal. Nós podemos observar as partes. Por exemplo, se eu pegar somente o húmero, então aqui é distal e aqui é proximal. Porém, o húmero, esta ponta do húmero em relação ao resto do braço, ela é proximal em relação ao restante, porque ela está mais próxima da raiz de implantação. Então, no húmero, em relação somente ao húmero, esta região aqui ela é distal. Mas, observando as outras partes, por exemplo, rádio e una, esta região aqui é proximal em relação às outras, porque ela está mais próxima da raiz de implantação. Correto, gente? Hã? Olha, dedo do pé. Aqui é distal. Aqui é proximal, porque está mais próximo da raiz de implantação do membro.
Ah, ô Júlio, em relação ao joelho. Bom, o joelho em relação ao pé, o joelho agora é proximal e todo o pé é distal. Correto? Então, tudo isso depende de um referencial. Ah, Júlio, se o joelho aqui é proximal, quer dizer que o joelho é proximal em relação ao quadril? Não, ele é distal, porque aqui se torna proximal e aqui é distal. Porque depende do meu referencial, entendam isso. Sempre depende do referencial. Olha, vamos imaginar que aqui seja a coluna vertebral. Da coluna vertebral para cá, estou caminhando de profundo para superficial. 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 Em qualquer uma dessas regiões. Em qualquer uma dessas regiões. De profundo para superficial. Observem a linha. Vamos falar que isso aqui seria músculos. E aqui a pele. Então toda a minha pele ela é superficial em relação aos músculos que são profundos. Os músculos, vamos colocar aqui, pele, músculo, osso. Então, o osso é profundo a músculo e pele. O músculo é profundo em relação à pele, porém é superficial em relação ao osso. Está caminhando para a superfície. Então, o que está caminhando para a superfície, ele é superficial. Ô Júlio, eu não posso falar aquele aqui, ó, que nessa posição aqui, o músculo que está aqui, ele seria anterior? Não, porque ele dá a volta. Então está ora na posição anterior, ora lateral, ora posterior. Então não cabe o conceito de anterior e posterior. Mas eu posso falar a pele na região posterior, né? Aí eu estou identificando, eu quero regionalizar aquela pele, né? Mas para o conceito superficial e profundo não dá para aplicar o conceito de anterior e posterior. Mesmo lado contra o lado. Bom, em relação ao ombro direito, mão direita, mesmo lado homolateral. Em relação ao ombro direito, ombro esquerdo, lado contrário, contralateral. Simples, né, pessoal? Isso aí, tranquilo para vocês. Olha, medial e lateral. Medial e lateral é também um conceito importante que tem que ser muito absorvido e entendido. Lembrando que nós temos uma linha média e que essa linha média pode estar em outras partes. Eu posso observar os conceitos. Bom, ô Júlio, aqui você colocou que é lateral e medial, claro, porque eu estou observando esta linha média no meu corpo. Lateral, medial. Medial, 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 medial. Daqui para cá, lateral, 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 lateral. Mas se eu estiver observando apenas o braço? Bom, se eu tiver apenas o braço, aqui é lateral, aqui também é lateral. Então eu conto. O polegar é lateral ao indicador, que é medial em relação ao polegar, até chegar ao dedo médio. Vou caminhando. Então, observe, eu
caminho e conto os dedos e conto as posições, né? Se ele é medial ou se ele é lateral. Esses termos, eles são muito importantes e facilitam esse entendimento e esse conhecimento. Muitos estudiosos colocam a denominação de estruturas em relação a isso. Por exemplo, músculo da coxa. Eu tenho um vasto intermédio, eu tenho vasto lateral, eu tenho um vasto medial e eu tenho um reto da coxa. Então eu tenho 4 músculos que observam a sua posição: reto, intermédio, lateral e medial da coxa. No abdômen, olha, eu tenho um oblíquo externo, eu tenho um oblíquo interno, eu tenho um transverso do abdômen e eu tenho um reto abdominal. Então eu tenho um que desce assim, tenho outro que corta assim, eu tenho outro que corta assim e tem um outro que fecha assim. Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso e reto abdominal. Olhe os termos de posição e observem que interno e externo, né, está caminhando de superficial para profundo, de profundo para superficial. Essas denominações são importantes e precisam do entendimento. Correto, pessoal? Beleza? Então, olha só, fechando então. Então quer dizer que na região cranial superior, em direção à cabeça, o coração é superior ao fígado, inferior. O estômago está inferior em relação aos pulmões. Tudo tem um termo e uma estrutura para que eu possa relacionar. Preciso de um termo de posição. Anterior. O coração é anterior à coluna vertebral. O coração é posterior ao externo. O esôfago é posterior em relação à traqueia. O esôfago é anterior à coluna vertebral. Medial. O osso ulna está na porção medial do antebraço. Então, ao segurar o antebraço e o palpo na porção medial, eu tenho a ulna, o rádio lateral, conforme observado aqui. Dedo anular é intermédio entre o dedo médio e mínimo. Dedo mínimo, intermédio, está entre os dois, entre as estruturas. O húmero, osso do braço, é proximal em relação ao rádio, osso do antebraço. As falanges, olha, se pegar os dedos, né, nós temos as falanges que nós vamos estudar posteriormente. Ela vem proximal, média e distal. Do indicador, médio, anular e dedo mínimo, que são 3. Já o polegar só tem 2. Então não tem uma falange média. Ela tem uma proximal e uma distal, que é a ponta do dedo. Superficial. Externo, superficial em relação ao coração. Costelas são profundas à pele do tórax. Ok, pessoal? Entendido esses termos de posição? Bacana? Então, observando então, olha cá, húmero, caminhando de proximal para distal. Então, tudo que eu tiver aqui está distal e para cá eu estou caminhando para proximal. Agora é só observar as partes.
Olha, lateral, lateral. Estou caminhando de lateral para medial. Estou caminhando de medial para lateral. Qualquer corte. Estou andando para cima, estou caminhando para superior, mas depende da posição, né? Conforme eu falei aqui do estômago, olha lá. Olha o estômago. Superior em relação a intestinos, mas inferior em relação a diafragma. Parcialmente recoberto pelo fígado, então ele é parcialmente posterior. Ele é lateral, olha aqui a linha média. Lateral o quê? Esquerdo. Olha o coração, parte na linha média, mediano, só que ele desloca lateralmente à esquerda. O coração não está exatamente na linha média do tórax. Ele é deslocado à esquerda. Está parcialmente lateral em relação ao externo. Tá joia, pessoal? Então observe esses conceitos, peguem textos, façam relações, coloquem as estruturas para que essas denominações fiquem bem gravadas na mente de vocês, para que então a gente possa, ao estar estudando cada um dos sistemas, estudando cada uma das partes do organismo humano, esses termos que vão ser usados cotidianamente possam estar firme na mente de vocês, né? Olha nesse corte. Então, seu caminho daqui para cá e o caminho de superficial para profundo. Profundo para superficial. A pele está dando a volta, tá vendo? Então, a pele é sempre superficial. Mas se eu quiser falar de apenas uma parte, tá, então aqui está anterior e aqui está posterior. Então quer dizer que a coluna vertebral ela está na região posterior do nosso corpo, enquanto o externo está na região anterior do nosso corpo. Bacana? Fechado? Joia demais. Espero que tenham gostado da nossa aula e agora é sentar na cadeira e estudar. Um muito obrigado, um grande abraço a vocês. Tchau.